pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, declarou ter a possibilidade de apoiar as candidaturas de Renan e de Caiado à presidência após a desistência de Aécio ao posto. A declaração foi dada neste sábado. Tem um vídeo aí, Luiz Melodia, por favor, veja se você encontra o vídeo. Ai, obrigado, melhor. Solta o vídeo aí. O senhor vai se posicionar em relação à disputa presidencial? Vai declarar apoio a algum candidato aí? Eu era pré-candidato, se lembra, até um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido do que vai ser o rumo do PSDB. Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará. Saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote, por exemplo. Hoje o nosso senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa de governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Tá uma salada violenta esse negócio. Tá aí, rapaz. Eu achei legal ele falando do Renan Santos. Ele confessou que pode apoiar o Renan Santos, achei isso interessante. Agora, obrigado. O que eu acho complicado é a situação dos bolsonaristas no Ceará, né? Que estão precisando apoiar o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes está dizendo que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso é muito interessante, isso é fantástico. E aí, Vanessa, o que você achou da declaração do Ciro Gomes? Eu acho muito legal, né? Porque essas alianças que o bolsonarismo faz, elas são totalmente descomprometidas de qualquer elo. E é isso, por exemplo, o que eu esperava da aliança que o Bolsonaro e seus filhos fizeram com o Valdemar da Costa Neto, né? Você vê que essas lideranças políticas, elas se impõem. Elas têm muito mais moral e muito mais caráter que a família Bolsonaro. Porque ela fala, olha, eu não vou vender as minhas crenças e os meus valores, eu não vou me associar, isso aqui é uma articulação política, eu não vou ficar gritando mito, eu não vou apoiar o Flávio, que é um corrupto, porque o Ciro Gomes, independente aí de qualquer vasculho que a gente possa dar na vida dele, o Ciro Gomes, a gente não pode se esquecer que ele falava do Bolsonaro como deputado, dizendo que o Bolsonaro pegava as notas de gasolina e fazia trambiques e tal. Ele falava isso, né? Abertamente em entrevistas, ele dizia, eu não tenho medo porque eu quero ver ele ter coragem de me processar. Então, é uma figura que já detona o Bolsonaro há muito tempo. Se existiu essa aliança, ele falou, a aliança é benéfica para todo mundo, mas eu vou continuar com o meu posicionamento. Isso é bom para dar um exemplo ao próprio bolsonarismo, que as alianças políticas, elas não precisam ter como moeda de troca a essência do político. Ele simplesmente fez uma aliança favorável para ele e para o outro, que é o pai colocou as alianças de maneira pessoal e não partidária, né? E está cumprindo com o seu jogo, mas está dizendo para o presidente, eu não tenho nada a ver com isso. Minha aliança é com o PL para o Senado. Para a presidência, eu estou independente, eu não vou apoiar o Flávio, porque eu não sou maluco de apoiar o Flávio. É mais ou menos esse o recado que o Ciro Gomes dá. E aí, nesse ponto, o Ciro Gomes sai na frente do Flávio, do Eduardo, de toda a família Bolsonaro, em léguas de distância, no quesito de caráter, no quesito de moral, de mantenedor daquilo que pensa. Certo? Independente do que pensa seja certo ou errado, eu não estou fazendo juízo. Eu só estou dizendo que ele está se mostrando mais íntegro nessa perspectiva do que a própria família Bolsonaro. É basicamente isso. Tem um detalhe, Vanessa. O Ciro Gomes sabe da rejeição ao bolsonarismo no Nordeste, né? Total. Fora isso, né? O Ciro Gomes, ele sabe que o Flávio Bolsonaro, o próprio Jair, cresceu. Eu escrevi no meu ex esse fim de semana. A rejeição do bolsonarismo, segundo a Quest de sexta-feira, mostra que o bolsonarismo cresceu em rejeição, principalmente no Nordeste. E esse dado preocupa as candidaturas, como, por exemplo, aqui na Bahia nós temos o ACM Neto, que em entrevista ontem também ratificou que é apoiador do Caiado. Não citou o nome do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, e não citará até a eleição de outubro. Não vai dizer um pio, ele disse que apoia o Caiado. Acabou. O Ciro Gomes está dizendo isso também. Eu acho que concordo em gênero, número, grau com o que você disse, Vanessa, mas a prioridade do Ciro Gomes é não colar na rejeição do bolsonarismo. Todos os candidatos do Nordeste que querem ganhar a eleição já sabem, quem coloca o nome ligado ao Bolsonaro se lasca. E por isso que ele deixou claro que o coordenador da campanha dele apoia o Lula, o outro apoia,
Ele falou que pensa no Romeu Zema, no Renan Santos, desculpa, e também no Caiado, mas deixando claro que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ô Lucas Bastos. O Ciro Gomes, assim, eu tenho óbvias, grandes divergências políticas e ideológicas com o Ciro Gomes. Não gosto da maneira que ele se porta no Ceará, não gosto do que ele defende, né? Um keynesianismo torto, que eu acho que levaria o país pro buraco. Só que, assim, o Ciro Gomes, o que não dá pra tirar dele é que ele é um excelente leitor de cenário. Ele sempre se posiciona muito bem, ele consegue morder boa parte do eleitorado nas pesquisas, ele consegue acabar com uma secretaria, eventualmente já foi secretário do governo Lula, né? Já cooperou bastante com o governo Dilma. Então, sendo um bom leitor de cenário, o Ciro Gomes é bom de entender tendências, né? Obviamente, também é um grande sinal, é uma grande vantagem. Eu acho que a surpresa aí é ele falar, reconhecer o capital político do Renan Santos e, eventualmente, cogitar se vincular a ele, né? Eu acho que isso é um grande... eu acho que, simbolicamente, eu acho gigante isso, dada o tamanho da figura que é o Ciro Gomes e o talento político que ele tem para entender essas tendências, para ler o cenário e tal. Então, pro Renan Santos, que muita gente falou que ele é irrelevante, que ele não ia conseguir partido, que ele ia dar traço na pesquisa, ter um possível apoio de Ciro Gomes no futuro, ainda nesse pleito eleitoral, para Renan Santos é gigante.